Olá, hoje é dia do segundo vídeo da semana de alfabetização. O tema de hoje é como o aluno aprende, os canais de comunicação e aprendizagem que os alunos têm. Então esses canais eles podem ser visuais, auditivos, sinestésicos ou até mesmo digitais. As pessoas elas são como aves e como aves elas são diferentes nos seus voos, né? Mas não são iguais no seu direito de voar. Apesar de serem diferentes, todo mundo tem o seu direito de voar, o seu direito de aprender também. Então existem vários estilos de aprendizagem, né? Isso já se sabe, mas o que pouco se discute é como é que esse aluno vai aprender. E aí todo mundo já conheceu alguém que aprendia apenas ouvindo a aula do professor, sem copiar, ou mesmo outras pessoas que copiavam, mas nunca consultavam suas anotações, seus cadernos, né? E esses cadernos acabavam sendo excelentes para outras pessoas estudarem. Quem não conheceu alguém que copiava, ouvia, realizava as atividades, mas realizava essas atividades assim, de uma forma que precisava experimentar, que precisava utilizar seu corpo, precisava fazer, né? Isso quer dizer que todos nós aprendemos de formas diferentes. E os nossos alunos também são assim, principalmente na alfabetização. Cada um vai entender a alfabetização, vai entender o alfabeto, vai aprender a ler e escrever da sua maneira e de acordo com o seu canal de aprendizagem, né? Então, nossos alunos eles também aprendem de maneiras diferentes. E cada pessoa tem o seu estilo de aprendizagem, tem um estilo que ele se encaixa melhor. Então, em educação, a gente tem consenso, o reconhecimento de 4 estilos de aprendizagem diferentes. Já existiam 3, que eram a aprendizagem visual, a aprendizagem auditiva, a aprendizagem sinestésica, e agora a gente já fala de aluno digital. Pode soar assim como um rótulo, né? Até um rótulo extravagante, mas não é, são apenas maneiras diferentes de ver o mundo e de se aprender. A maioria das pessoas ela aprende melhor através de um determinado estilo de aprendizagem. E aí, conforme eu for explicar isso aqui, você mesmo vai conseguir identificar qual é o seu estilo de aprendizagem mais forte. Então, é muito importante que o professor, não só da alfabetização, mas qualquer professor, trabalhe todos os estilos de aprendizagem com a criança, né, com todos os alunos, e focando no estilo em que cada aluno vai se adaptar melhor. Então, é também muito importante a gente lembrar que nem sempre uma criança partilha o mesmo estilo de aprendizagem dos seus pais. Então, o pai e a mãe podem aprender de uma maneira e a criança pode aprender de outra maneira diferente. Então, a gente precisa compreender como é que esse aluno aprende, né? Não só para facilitar a aprendizagem dele, né? Mas também para fazer com que o ensino seja mais eficaz, porque existem várias formas da criança adquirir conhecimento e do próprio professor promover essa aprendizagem dos alunos. Então, como é que é o seu aluno? Vamos pensar nesse aluno. Como é que é o seu aluno? Será que o seu aluno é visual, auditivo, sinestésico ou digital? Então, vamos lá. O aluno visual é aquele aluno que aprende utilizando o sentido da visão. Então ele aprende lendo texto, olhando imagem, analisando gráfico, diagrama, aprende através dos seus gestos. Então, se o aluno ele é mais visual, o professor ele precisa fornecer um material de leitura para ele. Ele precisa utilizar materiais visuais, alguma coisa que tenha imagem para a criança usar, para a criança ver, né? Que ela veja também a linguagem do professor na hora dele ensinar. Além de instruir, o professor precisa instruir o aluno a tomar nota, a anotar o que ele está falando. Isso nas séries mais altas. Na educação infantil, o professor precisa usar muitos recursos visuais, usar muitas imagens, muitos desenhos, muitas figuras e o próprio corpo também dele para que a criança possa entender. Na alfabetização, os alunos visuais eles aprendem olhando o alfabeto e fazendo a associação do alfabeto, da letra do alfabeto, com a imagem correspondente. Por exemplo, o A de avião, o B da bola, ele precisa fazer essa associação. Então, o uso de instruções escritas ao invés de orais, né, diminuindo assim os ruídos do fundo da sala, isso vai favorecer a aprendizagem do aluno. Agora, é muito importante lembrar que esses alunos visuais, eles sempre memorizam usando pistas visuais. Então, portanto, a gente tem que preferir escrever alguma coisa mesmo nas tarefas orais. Então, e os alunos visuais, eles tendem a recordar melhor as informações se elas forem lidas silenciosamente para si mesmos antes deles lerem em voz alta ou de discutirem o conteúdo com alguém. Então, a gente precisa... Agora, os alunos visuais, eles são atentos a qualquer
estímulo visual. Se a sala de aula for muito poluída visualmente, tiver muita coisa pendurada, muito mural, muita coisa colada nas paredes, esses alunos visuais eles tendem a desfocar a atenção muito rapidamente. Então pode ser benéfico fornecer para o aluno visual um resumo geral do assunto que ele está sendo abordado, né, numa discussão de leitura. Usar mapas conceituais também ajuda e criar conexões, ajuda a criar conexões com esse assunto que eles estão estudando. Né? Então, aluno visual, recursos visuais. E o aluno auditivo? Como é que aprende esse aluno auditivo? Bom, os alunos auditivos, eles aprendem através da audição, lógico, né? Então, essas crianças, eles vão se beneficiar lendo um texto em voz alta, ouvindo uma história gravada no áudio, ou até participando de uma discussão oral mesmo. Eles não precisam muito de anotações escritas, eles precisam ouvir a voz do professor. Então, a entonação da voz nas aulas para esse aluno é muito importante. Dramatizar o que está acontecendo com uma voz, né, dramatizar com uma voz diferente essa matéria que está sendo ensinada, o texto que está sendo lido ou qualquer outro assunto, vai ser lembrado com mais facilidade por esse aluno que é auditivo. Então, ao trabalhar com o aluno auditivo, o professor deve considerar usar histórias online, usar um áudio gravado, usar audiolivros ou fazer revezamento mesmo nas leituras de voz alta. Os alunos auditivos, eles funcionam muito bem também usando música instrumental, tocando no fundo quando eles estudam. Por quê? Porque a música instrumental equilibra o ruído. Fica aquela coisa de fundo e eles conseguem focar na atividade, porque equilibra o ruído geral do mundo. Então, a música de fundo favorece os alunos visuais. Então, também pode ser proveitoso para o aluno auditivo, para o aluno auditivo usar o dedo ou alguma coisa para apontar durante a leitura, para que ele não pule linhas, nem se perca no texto. Então, ele vai lendo e vai apontando para prestar mais atenção na leitura. E esse aluno auditivo, ele também se beneficia repetindo as instruções que são recebidas, realizando as avaliações orais e usando associações de palavras para relembrar o conteúdo. Então, o aluno auditivo, ele é sensível a qualquer tipo de estímulo auditivo, qualquer estímulo de barulho, qualquer ruído. Então, assim, aconteceu um ruído, caiu alguma coisa na sala, ele automaticamente ele vira e ele perde a atenção. Para o aluno auditivo também é muito importante que o professor se lembre que ele não necessariamente precisa estar olhando para o professor. Muitas vezes ele está olhando para baixo, ele está virado de costas, e aí o professor faz uma pergunta, ele automaticamente vira e responde. Ou muitas vezes o professor quer essa atenção visual e o aluno auditivo não precisa. Então o que acontece? O professor, quando o aluno está virado às vezes de costas ou não está olhando, o professor vai dizer assim, fulano, olha para mim. E aí quando esse aluno vira para olhar, ele corta completamente o canal auditivo desse aluno. O canal de comunicação é cortado e o aluno não lembra mais nada do que o professor estava falando. Então a gente precisa saber identificar os nossos alunos auditivos e dar a eles informações orais para que eles guardem mais o conteúdo. O terceiro canal de aprendizagem é o canal sinestésico. Então, os alunos sinestésicos são aqueles que aprendem melhor através da abordagem mão na massa. O quê? O que é isso? É aqueles alunos que aprendem se movendo, aprendem tocando, aprendem fazendo. É aquele aluno que você precisa chamar no quadro para ele fazer uma determinada atividade. É aquele que precisa chamar ele para ler um trecho, mas eles aprendem fazendo. Então, ao trabalhar com o aluno sinestésico, o professor deve considerar as aulas de campo, né, os experimentos em laboratório, usar técnicas de memorização, mas que envolvam gestos, envolvam movimentos, envolvam o corpo, porque o aluno aprende com o corpo. Então, os alunos sinestésicos, eles precisam trabalhar em curtos períodos de tempo e fazer pausas frequentes enquanto eles estiverem estudando, porque eles não conseguem ficar fazendo a mesma coisa muito tempo. Então, eles precisam se mover. Eles tendem a precisar de espaço para ler ou para escrever, assim como deitar no chão, deitar na cama, ao invés de simplesmente sentar numa mesa. Então, esses alunos eles precisam de movimento o tempo todo. Né? Os alunos sinestésicos, eles tendem a preferir livros que tragam orientações, né? Coisas assim, ações para as tarefas, tipo faça, leia e faça, execute. E aí, para encorajar esse aluno sinestésico, né, é importante que você permita o uso de modelos, de projetos, de demonstrações, ao invés simplesmente daquele trabalho escrito, daquela cópia. Os alunos sinestésicos provavelmente vão detestar copiar. Cópia do quadro para eles é um problema. Eles não conseguem ficar sentados muito tempo querendo escrever. E isso não é nenhum distúrbio que eles possam ter. É só diferente, a forma é diferente. Eles aprendem de outra maneira.
Então, esses alunos, eles precisam sempre fazer. Então, às vezes, você tem que dar uma atividade, daqui a pouco você pede para ele ir pegar uma coisa para você, ir beber uma água, dar uma volta, porque eles precisam desse movimento para que essa aprendizagem, para que eles absorvam o conteúdo. E, assim, um dado muito importante, quando a gente fala de sinestésico, a gente tem duas definições de sinestésico. A palavra sinestésico, com C, significa a percepção das coisas, a percepção do mundo, do corpo e da experimentação. Então, tem a ver com a intuição, com a valorização do ambiente, da participação. E o outro conceito de sinestésico, é o sinestésico escrito com S, tem a ver com sinestesia, com contaminação dos sentidos em um único estímulo, ou seja, uma coisa visual, uma coisa tátil, uma coisa auditiva, né, pode desencadear a percepção de eventos sensoriais diferentes. Então, assim, você sente um cheiro, você lembra de uma coisa. Você vê uma cor, você lembra de outra coisa. O que a gente está falando aqui de sinestésico não tem a ver com sinestesia. Tem a ver com o sinestésico mesmo. Então, é sinestésico com C, que é a aprendizagem através do corpo. E, por fim, a gente tem aquele aluno que é o aluno digital, que é um conceito mais novo, e que ele tem a ver com uma junção até de outros canais de aprendizagem, mas de uma forma mais elaborada. Então, esses alunos digitais são alunos que ouvem e entendem. Na verdade, o aluno digital é um aluno auditivo com outras funções, com outras características também. Então, esses digitais, eles ouvem e entendem. Mas a criança digital, ela pergunta muito. Ela precisa sempre de informações, de fatos. Ela tem diálogos internos profundos com ela mesma. Então, diante das ideias, dos programas, do que está sendo ensinado, elas tendem a buscar a lógica, né? E descobrir se aquilo faz sentido para ela. E se não fizer sentido, eles não se interessam. Então, esses alunos digitais, eles apresentam algumas características de outros sistemas representacionais, mas eles não são outros sistemas representacionais, eles são digitais, eles apresentam características de alguns. E esses alunos digitais, eles se mexem, eles conversam bastante, e ao mesmo tempo, eles conversam com eles mesmos. Eles têm uma conversa interna com eles estão sempre se questionando. Então, eles não leem por longos períodos de tempo. O aluno digital, ele não vai pegar um livro e vai ler o livro inteiro até o final. Ele não consegue fazer isso. Eles estão sempre pensando. Por que ele não consegue? Porque eles estão sempre pensando no que eles vão fazer no minuto seguinte. Então, eles são mais organizados, mas eles precisam de informações detalhadas e de instruções passo a passo sobre do que está sendo feito, o que eles vão fazer. Então, ou seja, eles precisam sempre da lógica e do que vai acontecer depois. São mais ansiosos e estão antenadíssimos com o mundo. Aí as informações chegam para eles com muita velocidade e eles têm que processar aquilo e a ansiedade deles é para processar tudo isso. Bom, mas e aí? Como é que a gente faz, enquanto professor, para conciliar as necessidades diferentes numa mesma sala de aula? Então, eu tenho na mesma sala de aula várias necessidades diferentes. Como é que eu faço para conciliar? Então, primeiro, a gente precisa, independente da série que for, do ano escolar que for, a gente precisa aprender a criar aulas dinâmicas, diversificando as nossas estratégias de ensino. Então, eu vou dar um determinado conteúdo e eu vou usar recursos visuais, eu vou usar recursos auditivos e eu vou usar recursos sinestésicos, onde a criança tem que pegar e fazer. Então, eu vou mostrar, eu vou falar, eu vou fazer a criança ouvir e eu vou mandar ela fazer, experimentar. Então, desenvolve uma metodologia de trabalho que abranja esses três canais, essas três atividades. Então, promove o lançamento do conteúdo, sempre trazendo alguma coisa diferente, que possa despertar a atenção dos alunos, que possa prender a atenção deles, e sejam eles auditivos, visuais, sinestésicos ou digitais. Então, nesse primeiro momento, o professor ele pode trazer uma música, e aí, enquanto os alunos auditivos ouvem a música, os visuais vão lendo essa letra da música e acompanhando essa letra por escrito. Então, você está contemplando o aluno visual e o aluno auditivo. E aí, junto com isso, você pode trazer uma imagem ou um objeto que tem a ver com o conteúdo que você quer dar, destacando os elementos desse objeto e gerando uma discussão sobre o que eles estão vendo, até que você consiga linkar aquilo com o conteúdo que você está dando. E aí, em seguida, você pode associar, né, esse elemento que você está apresentando, né, a esse assunto, e aí vai desenvolver todo o lançamento do conteúdo. E aí o professor, ele tem que falar sobre o tema, ele tem que gesticular, ele
pode andar pela sala, mostrar outras imagens, escrever, né, na lousa, explicar o conteúdo, pedir que os alunos comentem o que eles entenderam. Esse feedback dos alunos é muito importante, né? Ou que venham até ao quadro, né? Ou que venham até a lousa para exercitar o que eles estão aprendendo naquele momento. Seja através da resolução de um exercício, ou de um desenho, ou da escrita de palavras, enfim, alguma coisa que esteja relacionada ao assunto que o professor está dando, o aluno vem no quadro para falar. E aí, quando o objetivo for montar um resumo do assunto que está sendo estudado, né, nas séries mais altas, né, o professor pode utilizar um texto coletivo. Fazer texto coletivo com os alunos é muito importante, porque você contempla esses três canais, tanto o auditivo, quanto o visual, quanto o sinestésico. Então, como é que você vai fazer o texto coletivo? Você tem um determinado assunto que você já trabalhou, eles já exercitaram, eles já conhecem. É como se você fosse fazer um resumo. Então, os alunos vão falando sobre aquele tema e o professor vai organizando em forma de história, vai organizando aquele texto no quadro, escrevendo sobre aquele tema no quadro, né? E vai escrevendo o que está sendo dito. E ao final, o professor lê esse texto em voz alta, né? Lê o texto completo, como ficou, porque aí você está fazendo um resumo do assunto, um apanhado do assunto que os alunos ajudaram a fazer. Isso pode ser gravado também para aqueles alunos auditivos ouvirem depois. E depois os alunos copiam aquele texto no caderno. E copiar no caderno é muito importante para que os visuais também se entendam, né? Então, esse tipo de atividade independe do tipo de filosofia da escola que vocês estão trabalhando. Então, assim, é muito importante que a gente não pense que a escola, seja ela tradicional, seja ela mais construtivista, com uma filosofia mais moderna, a gente não pode pensar que isso eu posso fazer na minha escola, isso eu não posso fazer. E nem sempre o que é antigo, o que se fazia no tempo da minha avó, no tempo do meu pai, no tempo dos antigos, está ultrapassado. Existem coisas antigas que podem ser aproveitadas sim, porque elas funcionavam. E o novo? O novo também tem coisas interessantes, mas também tem muita coisa nova que não funciona. Então a gente tem que conseguir filtrar o que é novo, o que é antigo, mas colocar dentro desse contexto do nosso aluno. O foco é o nosso aluno. Então é papel do professor encaixar as suas atividades dentro da filosofia de ensino da escola, mas contemplando esses canais de aprendizagem. Então, como é que a gente pode entender isso? Que tipo de filosofia, basicamente, que as escolas têm? Então, tem muitas escolas que têm uma filosofia tradicional. O que é uma filosofia tradicional ou tradicionalista? As escolas que são tradicionais, elas têm uma visão individualista do processo educacional, ou seja, elas não veem o aluno como um grupo, como um todo, elas não veem a turma, elas veem o aluno individualmente. Então, cada um aluno faz o seu exercício, não olha para o do colega, cada um aprende sozinho de uma forma. As escolas tradicionais, elas não entendem a aprendizagem como algo coletivo. Então, cada um tem a sua própria aprendizagem. E aí elas promovem a hierarquização do indivíduo nesse contexto social. Então, cada um tem o seu nível. O aluno, acima dele está o professor, o coordenador, o diretor, enfim. E aí é uma educação mais burocrática que visa assim, a perpetuação desses conhecimentos. Então, o foco de uma educação tradicionalista é o produto final, ou seja, é a aprendizagem do aluno, o que foi que ele conseguiu aprender dali. Então, ela usa modelos prontos, coisas que já estão pré-estabelecidas e não se dá muita ênfase para o processo. Como o aluno chegou até determinada resolução ou determinado conhecimento. Não importa muito como ele chegou, importa que ele chegou. Importa o que ele fez no produto final, ou seja, a prova que ele fez, qual foi o resultado que ele obteve. Então, a educação tradicional, ela cumpre um papel de promover o ajustamento social das pessoas. Então, a escola, numa visão tradicional, ela é o lugar onde a educação acontece. Então, a criança vai lá para aprender e o professor está ali para ensinar. Então, ele se restringe a um processo de transmissão de informação. Então, no caso de uma escola tradicional, esse processo de transmissão de informação vai ser, o professor vai transmitir de maneira visual, de maneira auditiva e de maneira sinestésica para o aluno. E o aluno vai aprender cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito. Né? A escola ela faz parte da aprendizagem do aluno. Os principais autores que embasam uma escola tradicionalista são o Emile Chartier e o Snyder.
que são mais focados na educação tradicionalista. E a gente tem, ao contrário dessa educação tradicionalista, uma educação construtivista, que é uma filosofia mais sociocultural, que valoriza a cultura do aluno, né? A cultura é vista como uma aquisição sistemática da experiência humana. O que significa isso? O aluno aprende o tempo todo, a criança, o ser humano aprende o tempo todo enquanto ele vive, não só no ambiente escolar. Então, o homem, o ser humano, ele participa como sujeito, tanto na sociedade, na cultura, na história, onde ele vive, não só na escola. Só que assim, a educação, numa abordagem mais construtivista, ela deve ser precedida de uma reflexão sobre o ser humano mesmo, sobre o homem, e de uma análise do meio de vida daquele homem. Então ele vai aprender de acordo com as experiências que ele tem e da cultura que ele vive. Então essa educação, ela se dá enquanto um processo num contexto que precisa ser considerado. Então todo o contexto é considerado nessa educação construtivista, não só a escola, não só o produto final, mas aonde o aluno está sendo inserido. Então, a importância na passagem das formas mais primitivas de consciência para uma consciência mais crítica. Então, o aluno vivencia e faz a sua crítica em cima das experiências que ele tem. Então, com relação à escola, a escola tem uma educação com um caráter mais amplo e que não só está restrito às paredes da escola, né? Ela deve ser um local onde é possível o crescimento tanto do aluno quanto do professor, enquanto agente dessa mudança, mediador dessa aprendizagem, né? Numa escola construtivista, ela é uma instituição que exige que exista um contexto histórico de uma determinada sociedade para que a aprendizagem aconteça. Então, ela valoriza as experiências extraescolares. Os principais autores que embasam a teoria construtivista são o Vygotsky, a Emília Ferreira, o Piaget, o Brunner, Ganet, enfim. Mas independente se a sua escola é tradicional ou é construtivista, você pode usar estratégias para valorizar os canais de aprendizagem do seu aluno. E hoje em dia, num contexto mais moderno, não existe uma escola só tradicional ou uma escola só construtivista. As escolas tradicionais, elas precisam hoje em dia, elas já estão usando estratégias que valorizam o processo, estratégias que valorizam a construção do conhecimento com o aluno para que ele chegue realmente no produto final. E as escolas mais construtivistas, elas estão precisando usar um pouco das regras da escola tradicional, de algumas situações da escola tradicional que favorecem realmente uma aprendizagem e que elas podem ser utilizadas e podem ser muito eficazes para que o aluno consiga adquirir conhecimento. Então o importante é que a gente, enquanto professor, consiga agir de maneira diversificada na nossa aula, para que essa aula se torne interessante, se torne atraente para os alunos e também mais eficaz para o professor, né? Que o professor consiga terminar a sua aula com a certeza de que os alunos realmente entenderam e aprenderam tudo. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que usar a criatividade de vocês enquanto professores, usar o conhecimento de vocês, nunca deixarem de aprender, nunca deixarem de buscar, porque o professor, ele tem as ferramentas para mudar o mundo. E quando esse aluno é bem trabalhado, ele consegue mudar o mundo. Então eu sempre trago uma frase da Emília Ferreira que eu acho muito importante para que a gente se lembre todos os dias. Que a Emília Ferreira dizia assim: a minha contribuição foi encontrar uma explicação segundo a qual, por trás da mão que pega no lápis, dos olhos que olham e dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. O nosso aluno pensa, o nosso aluno age e o nosso aluno é capaz de se transformar a cada dia. Então, professor, use a sua criatividade, use a sua imaginação, diversifique suas aulas e faça uma educação cada vez melhor. Beijo no coração de vocês, nos encontramos no vídeo 3.